Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, vemos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje, sim, não terminamos ontem, vamos terminar hoje, o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E não temos como não terminar hoje, porque estamos no último item do capítulo, estamos no item 15. E é uma mensagem, né? Está na parte de instruções dos espíritos, a última parte do capítulo. E a mensagem de número 15, na verdade, é uma pergunta de Kardec, uma resposta do espírito Lamennais, recebida em Paris em 1862. E é uma pergunta difícil, muito difícil. Olha a pergunta. Um homem está em perigo de morte. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. A vida, né? Tem uma pessoa em perigo e para você salvá-la, você tem que expor a sua vida. Mas sabe-se que este homem que está em perigo de morte é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Então, a infelicidade dele é porque ele é criminoso. Ele não é infeliz porque está triste, perdeu alguém, não. Ele é infeliz porque é um espírito infeliz, moralmente infeliz. É um criminoso. Se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Então, eu vou arriscar a minha vida para salvar alguém que, uma vez salvo, pode cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, ou seja, apesar disso, deve-se se expor para salvá-lo. Ou seja, essa pessoa que sabe que aquele ali que está em risco de vida, está em risco de morrer. Então, para salvá-lo, eu exponho a minha, mas se sair dali, vai praticar crimes, muito provavelmente. Apesar disso, exponho ou não exponho a minha vida? Eu falei que era uma questão difícil, eu falei. A resposta do espírito Lamennais é a seguinte. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito, no caso, o espírito encarnado. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Ou seja, haveriam outras respostas, mas ele vai responder segundo o entendimento dele. Uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. Resposta. Essa resposta dele me fez lembrar o lema da Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha, ela não olha quem é que está ali sendo socorrido, porque muitas vezes a Cruz Vermelha ela faz atuações em meio a guerras. E em meio a guerras tem sempre um lado que é aquele que consideramos que está mais certo do que o outro, não é isso? Mas ela vai socorrer, a Cruz Vermelha socorre igualmente. Vamos imaginar na Segunda Guerra Mundial. A Cruz Vermelha socorre igualmente um aliado e um da frente composta pelo eixo, né, que era a Itália, a Alemanha e Japão. E os aliados também eles eram do eixo, eram aliados, não é? Mas eram os nazistas e os fascistas junto com os nazistas e os outros, né? Os que lutavam contra eles, que chamamos de aliados. Então, se a Cruz Vermelha chegasse num campo de batalha, ela ia socorrer primeiro quem? Os mais graves, os que estão em risco de vida. Ah, mas esse aí é um nazista, deixa morrer, salva esse aqui. Então, não tem isso. Então, me fez muito lembrar a Cruz Vermelha. Olha o que ele diz.
O devotamento é cego. Fez lembrar demais as palavras de ordem da Cruz Vermelha, os seus compromissos, são 7 compromissos. A imparcialidade, não é? O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Então, se socorre um inimigo da sociedade, que é o malfeitor, deve igualmente ser socorrido. Porque aqui não é amar o próximo como a si mesmo, e nós vamos ver no próximo capítulo de amai os vossos inimigos. Então, se esse é um preceito moral, é um preceito cristão, amar um inimigo, por que não socorrer igualmente com o mesmo teor moral um inimigo da sociedade que é um malfeitor? É a pergunta que ele faz. Aliás, ele não pergunta, ele afirma: socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Ele não pergunta, ele afirma: deve ser socorrido. Credes que é somente à morte que se vai arrancar esse infeliz? Quer dizer, nós vamos tirá-lo apenas das garras da morte? É talvez a toda a sua vida passada, ou seja, dessa vida que ele escolheu, essa vida de crimes, não é? Por que pensar nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido volta sobre a sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. O que eu fiz da minha vida, né? A morte talvez chegue muito cedo para ele. Quando ele vir, não vai ter tempo de reparar nada ainda nessa vida, não é? A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Então, e ainda tem que esperar, reencarnar, e se ele ficar por aqui, né? Pode aproveitar, mas depende do livre-arbítrio dele. A questão não é o que ele fará com a oportunidade que lhe for dada. A questão é o que nós fazemos com a oportunidade que a providência divina nos abre, porque com certeza uma situação dessa não vem por acaso, porque não é comum, termos a oportunidade de darmos a nossa vida para um malfeitor, não é comum. Se isso acontece na nossa vida, não é aleatório, algum motivo muito bom Deus tem de nos apresentar uma prova dessa. Então ele diz: a morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e então, talvez, esse homem que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. E aí, pode não ser nesta vida. Uma ação dessas pode levar tempo a surtir efeitos. Pode ser que ele saia dali e cometa crimes. Mas um homem de bem dar a vida por um malfeitor causa no malfeitor um impacto. Não tem como, porque ele se sabe malfeitor. E sabe que aquele é um homem de bem, que deu a sua vida por ele. Isso dá um nó na cabeça da pessoa. Pode levar um tempo para ele cair em si, diante desse nó, mas vai cair. Por isso, quando está aqui, se joga, não é? Se atirará em vossos braços, se não nessa vida, em outra, no futuro, quando ele reconhecer a preciosidade dessa experiência e a grandiosidade da generosidade de quem deu a sua vida por ele. Por quê? Porque ele é um irmão em humanidade que está caído no erro. Talvez mereça muito mais pela sua infelicidade
como mesmo aqui disse antes, pela sua infelicidade, do que um homem de bem, que já estaria no campo dos justos, né? Esse não, esse, quem sabe, não é uma oportunidade de rever toda uma caminhada. Mas isso depende dele, do livre-arbítrio dele, porque está aqui, ó. E então, talvez esse homem, porque esse homem já não deve ser aquela nossa preocupação, porque isso já tange a ele, a escolha dele. A nossa é se daremos a nossa vida por ele ou não. Essa é a nossa escolha. Como ele vai aproveitar a escolha? Se ele vai aproveitar a escolha, isso já não nos diz respeito, né? Isso já diz respeito ao livre-arbítrio do outro. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não. Olha só. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro. Quer dizer, não pergunta, não. Age como por alguém necessitado, alguém em perigo. Eu vou e faço o que tenho que fazer. Não vou me perguntar, porque eu sei o que é certo e eu sei o que é melhor a fazer. Não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. A voz do coração diz: está no teu alcance fazer isto? Está no teu alcance fazer este bem? Então faz. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo. Não é essa não é a questão. Esta não é a questão, porque quem julga é Deus, não é? E Deus apresentou para nós naquela hora essa prova. É para a gente parar e dizer assim, eu vou pensar se vale a pena eu ir ou não vale a pena ir. Não. A situação moral nos apresenta, está aí um bem a ser feito. Está aí um bem a ser feito. Você pode fazer esse bem? Então faça. Então faça. Exige muita abnegação, exige muita renúncia uma situação dessa, de entregarmos a Deus o quê? A nossa vida? Que vida? Nós somos imortais. Nós somos imortais. Mas esse criminoso, ele está agarrado à materialidade. E talvez, com a doutrina espírita, nós consigamos nos desapegar um pouco dessa ideia materializada de vida. E não falamos a cavaleiro, ou seja, não falamos isentos de dificuldade, de forma alguma. Isso seria, com certeza, para qualquer um de nós nesse mundo, salvo as exceções onde, com certeza, nós não nos incluímos, não é? Seria um tema chocante, onde talvez falíssemos, talvez não fizéssemos. Fulano não merece mesmo, eu da minha vida por ele não dou. Ia perder uma grande oportunidade de fazer o bem. Mas espera aí, você não vai por quê? Porque eu vou morrer. Ah, você vai morrer, mas você não é imortal? Meu anjo da guarda já ia dar uma direta. A resposta direta. Mas é o que está pegando? Você está com medo de quê? Está com medo de morrer? Mas vem cá, você não é espírita? Você não é imortal? Você não sabe disso? Ah, mas você está com medo de fazer o bem, de dar a sua vida por um irmão de humanidade? Não, mas ele é um criminoso. Quer que eu pegue a sua ficha corrida? A gente pega. Oh, eu vou pegar, vou lá na colônia, vou pegar a sua ficha corrida. Vamos parar o tempo aqui, vamos parar o tempo. Vamos pegar a ficha corrida dele, você está dizendo que era um criminoso, então você me diz aí. Ah, porque ele fez isso, fez aquilo. Vamos pegar a sua. Vamos pegar a sua dos últimos 500 anos para a gente não ir muito lá para trás.
Vamos pegar dos últimos 500 anos, vamos comparar a ficha corrida dos dois. Vamos saber quem merece o quê e quantos benefícios você tem recebido de Deus. Aí a gente ia dizer o quê para o anjo da guarda? Pô, não precisa pegar pesado assim, né? Pô, também pegar a ficha corrida lá na colônia espiritual, precisava falar isso? Nós somos assim. Nós temos a doutrina espírita, nos esclarece tanto, mas a gente ainda se dispõe a pagar esse tipo de mico. A gente reza para não aparecer uma situação dessa, né? Porque senão o anjo da guarda já vai estar segurando a nossa orelha. Me diz o que você vai fazer. Fala sério. Responsabilidade, né? Consegui passar dos 15 minutos, eu achei que não ia nem conseguir chegar aos 15. Como eu faço isso? Mas é realmente algo bastante interessante. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã estaremos de volta, começando um novo capítulo, não menos difícil. Amai os vossos inimigos. Até amanhã. Muita paz a todos.